Bom dia, meus queridos! Como vocês estão? Todos bem? Como passaram o final de semana? Tranquilos? Saudade de vocês, cada um de vocês. Tá bom? Então tá, hoje damos início a uma nova modalidade, para mim nova, uma videoaula, né? E espero que vocês acompanhem com carinho. Não é a mesma coisa que estarmos juntos, né? O calor humano, não tem nada que substitui o calor humano. Esclarecer as questões no momento que elas surgem. Então é bastante diferente, mas é o que temos no momento, né? Vamos fazer como o Cortella sempre diz: procurar fazer o melhor dentro daquilo que você tem em mãos, né? Enquanto as coisas não melhoram. Tá bom? Então vamos tentando aí fazer o melhor e vocês se esforçando também de casa para fazer, para dar o melhor de vocês, para conseguirem um bom entendimento das aulas, tá? E qualquer dúvida, você sabe que nós estamos aqui. Então tá, vamos acompanhar com carinho meu primeirinho, tá bom? Então, meus amores, assim, ó. Nós viemos refletindo nessa última lição que nós temos aqui, relatos autobiográficos, autor de sua história. É um gênero textual que eu gosto muito, que é importante porque você pode fazer um trabalho maravilhoso que vai para a vida, né? Um trabalho assim que é bem incrível. E eles nos apresentaram o gênero autobiografia com a Malala, tá? Lembra da querida Malala, que mobilizou o mundo com suas questões, né? Então, eles nos apresentaram a Malala com um relato de autobiografia que ela fez de quando ela sofreu atentado, que ela ficou no hospital, e da repercussão que isso tudo trouxe para a vida dela e para a humanidade, né? Então, foi um momento de reflexão em toda a humanidade, as injustiças que as mulheres sofriam e continuam sofrendo, né? Mas ela, pelo menos, denunciou. E denunciou um fato também bem interessante, que lá as mulheres, como nós vimos no texto, né? Elas não têm muito acesso ao estudo, então ela queria que as mulheres também conseguissem estudar, e conseguiu muita coisa, né? Nós vimos da Agatha Christie, uma escritora renomada no mundo inteiro, né? A autobiografia dela também, um pouco diferente da Malala, né? Que a Agatha, ela reflete um pouco mais sobre as ações que ela fez e sobre os acontecimentos da vida dela. Ela relata, e não de uma forma cronológica, né? A Agatha, ela relata assim, ela diz que ela quer fazer o autorretrato, a autobiografia dela, como se fosse pegando papeizinhos de uma caixinha. Então, ela lembra de algo lá no final da vida, eu acho interessante colocar ali, e ela coloca e reflete sobre o acontecimento, tá? Sobre o acontecido, tá bom? E até às vezes ela coloca a visão que ela tem agora sobre o fato. Então são autobiografias bem assim, claro, é o mesmo gênero, é a mesma tipologia, uma narrativa, né? Mas elas, uma tem mais subjetividade e a outra tem menos subjetividade. Daí nós vimos, inclusive, que a autobiografia pode ser um autorretrato. Olha a expressão do nosso querido Van Gogh. Van Gogh, um pintor extraordinário, como nós vimos, né? Ele faz a autobiografia dele com o próprio retrato, tá? Com o retrato dele, ele faz e consegue expressar muito nesse retrato dele. Ele expressa muito, mas ele expressa o momento. Então, a diferença da autobiografia relatada, verbal, da autobiografia visual é essa. A autobiografia visual, você consegue expressar o que está sentindo no momento.
enquanto que a autobiografia verbal, você pode escrever coisas lá da tua infância, numa sequência cronológica ou não, então ela abrange mais, tá? Ela fala mais do passado e o autorretrato mais do presente, tá? Mas os dois ambos são autobiografias, tá bem? E nós estamos construindo uma autobiografia, lembra? Essa semana vocês vão entregá-la, já são umas 2 semanas que nós estamos refletindo, fazendo atividades do livro, sempre com o olhar na produção da autobiografia de vocês, tá? Então, a autobiografia, eu gostaria que fosse algo assim que vocês fizessem, creio que alguns já até estão fazendo, né? Que vocês fizessem com muito carinho, que não fosse um momento pesado, e sim um momento para refletir sobre acontecimentos da vida de vocês. A gente sabe que é bem melhor pensar nos outros que na gente, né? Não é muito fácil. Então a gente às vezes fica julgando os outros, né? E não para pensar um pouco na gente, naquilo que aconteceu. E se nós nos entendermos um pouco melhor, nós entendemos os outros também um pouquinho melhor. Então, no momento da autobiografia, vocês podem optar por fazer no estilo da Malala, que é mais objetiva, ou no estilo da Agatha Christie, que é mais subjetiva, né? Mais refletindo sobre as atividades, sobre os fatos vividos na vida de vocês, tá bem? Tá? Então, construam com carinho, deem uma refletida e nos apresentam a autobiografia nessa semana. Tem vários meios de vocês enviarem essas autobiografias, tá? E aqui na apostila também sugere que essas autobiografias sejam apresentadas. Claro que a gente não vai obrigar vocês a apresentarem, mas se alguns apresentassem seria ótimo, né? Porque a gente dá uma socializar, é interessante, né? No momento que um colega apresenta, a gente fica pensando, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito assim. Então não é algo crítico que se faz quando se apresenta um trabalho, mas é enriquecedor para o colega, e no momento que você apresenta, você também pensa, poderia ter feito diferente e tal. Então é um momento bem interessante na apresentação. Mas como é uma autobiografia, nós não tem como obrigar a vocês a apresentar, tá? Mas a escrita, essa é uma atividade, vocês sabem, e estão construindo aí com carinho, tá bom? Ainda sobre a autobiografia, e dando um toquezinho final aqui, nós temos ali na página 54, olha aqui, nós tínhamos iniciado essa atividade e vamos dar sequência, tá? Vamos analisar ali a questão 55 da página 54, tá bem? Então, assim, considere, tá escrito lá na nossa apostila, considere as palavras-chave de cada quadro, palavras-chave, né, de cada quadro, e complete o esquema com características do gênero autobiografia. No quadro maior, escreva uma definição de autobiografia apresentando as características que você considera mais importantes, tá? Vocês viram lá, acho que já tem condições de escreverem aí uma autobiografia. A definição de autobiografia, tranquilos, sossegadinhos, tá? Então, só para nós deixarmos a apostila bem arrumadinha, como eu sempre recomendo, né? Tudo bem certinho, bem arrumadinho, bem respondido, para o momento que vocês quiserem fazer uma revisão, está tudo aí, tá bem? E também se sabe que quando a gente escreve, a gente memoriza melhor. Isso não é a Prof. Gladys que está dizendo, são estudos científicos que mostram, que afirmam que
Se nós escrevemos, nós memorizamos melhor do que só lendo, tá bom? Então vamos lá. Em que tempo verbal é escrita, é feita, é construída uma autobiografia verbal, vamos dizer assim? Uma autobiografia ou uma narrativa de autobiografia. Que tempo verbal? Pensem aí, que tempo verbal? Se eu falo de fatos que aconteceram no passado, o tempo verbal vai ter que ser o pretérito, tá? Então, nós usaremos aí pretérito perfeito, pretérito imperfeito, tá? Mas tem que ser o pretérito, tem que ser o passado, porque é de fatos que já aconteceram. Então, não tem como ser diferente, tá? Então, lá na primeira página, é pretérito perfeito, imperfeito, mais perfeito, enfim, é o pretérito. Beleza? Logo abaixo nós temos autor, narrador, personagem, tá? Olhem que lindo esse momento, gente. Autor, narrador e personagem em um só momento, em uma só união. Meu Deus, isso é muito lindo. Autor, narrador e personagem. Quem vai fazer a sua autobiografia vai unir esses três elementos. Olha que lindo isso. Então, autor, narrador, personagem. O autor é ao mesmo tempo narrador e personagem da sua própria história. Olha que lindo isso. Então tá, autor, narrador, personagem. Vocês serão isso no momento da produção de vocês. Tá bom? Primeira pessoa do singular, continuamos aí. Em uma autobiografia, a narração, em geral, é feita na primeira pessoa do singular, né? Na primeira pessoa. Percebi, por exemplo, se você vai fazer uma reflexão sobre um fato acontecido, percebi que naquele momento, né, foi assim, mas que poderia, enfim. Não precisa colocar muitos eus, né? Nós vimos que deixa um pouco o texto deselegante. Mas o verbo conjugado no tempo passado, na primeira pessoa. Tranquilo até aí? Subjetividade. Como nós vimos há pouco, um texto, principalmente a biografia, ela pode ter mais ou menos subjetividade, tá? Então eu posso refletir um pouco mais, eu posso colocar algumas opiniões, algumas sugestões, né? E pensar um pouco sobre aquele fato acontecido, ou eu posso ser mais objetivo, tá? Posso ser mais objetivo, escrevendo o que aconteceu e tal, tá? E a definição? Lá pede no quadro maior que vocês tenham uma definição, eu acredito que você já tem uma boa definição, né? Mas vamos lá, só para relembrar. Texto escrito, é uma narrativa, né? A modalidade é um gênero textual com a tipologia narrativa, né? Primeira pessoa do singular, né? Porque é a tua narrativa, né? Fala de fatos acontecidos na sua vida, né? Que você pode refletir ou não sobre eles. E nesse momento, você é o autor, é o narrador e é o personagem, tá? Então, mais ou menos isso que define a autobiografia que eu estou esperando com muito carinho para esta semana, tá bem? Então, hoje nós retomamos a questão da autobiografia e insistimos que vocês façam com carinho e que nos apresentem, tá? Durante essa semana, como nós combinamos. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Até amanhã. Tudo de bom para vocês. Tá bem? Beijos.